Vamos lá, gente, terceira e última parte, tá? Daqui da nossa aula da PENAB 2017, tá? Mentoria SUS para concurso, professor Nádio Salgueiro. Bora para cima, meu povo, que a prova tá chegando, né? Então, a gente vai falar agora sobre o processo de trabalho da atenção básica, certo? Aonde na atenção básica você tem a definição do território, territorialização, aquilo que eu falei para vocês, que você tem que saber o que é território, o que é territorialização, tá? Território é a tua área, entendeu? Geográfica, né? Ou seja, um bairro X, um bairro Y, e a territorialização é tudo aquilo que compõe o território, tá? Então, você saber quantas famílias, dessas famílias, quem são hipertensos, diabético, quem é gestante, entendeu? Se naquele território tem escola, tem associação, tem igreja. Então, isso é territorialização, tá bom? Aí nós temos aqui a responsabilidade sanitária, isso aí a gente já falou, né? É a porta de entrada preferencial, a gente sabe muito bem que a atenção básica é a porta principal do Sistema Único de Saúde, tá, gente? Então, não esqueçam disso, porque é muito, mas muito falado nas questões de concurso, tá? Aonde ele pergunta se a atenção primária à saúde é a principal porta, ela pode colocar que é a única na questão, mas ela não é única, como eu falei para vocês. Ela é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde e é a coordenadora da rede de atenção à saúde. Então, a atenção primária à saúde, ela é isso, tá? Ela é justamente a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, né? Então, tem uma descrição de usuários e desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre a equipe e a população no seu território de atuação. Ela trabalha acesso, trabalha acolhimento, que deve estar presente em toda a relação do cuidado. Tem um mecanismo de ampliação, facilitação de acesso. Tem a questão da postura, atitude, tecnologia do cuidado. Tem a questão do dispositivo, a reorganização do processo de trabalho em equipe e a estratificação de risco. Nesse aqui, a questão do processo de trabalho de equipe é muito importante. Lá na PENAB, na própria portaria na íntegra, ela coloca a atribuição, tá, de cada membro da equipe. Então, eu sugiro fazer uma leitura, né, bem importante, vocês saberem quais são a atribuição de cada membro da equipe, tá? Que aí para vocês conhecerem o que cada um faz. Com relação à estratificação de risco, é aquilo que a gente coloca, como eu disse, tem que ser feito com médico, também com enfermeiro, mas a gente trabalha a população, principalmente com doenças crônicas não transmissíveis, que é o hipertenso e o diabético, tá? E aí a gente pode fazer uma estratificação de risco também com gestante, mas como a hipertensão e a diabetes, ela é um problema de saúde pública, então a gente fala muito mais de hipertensão e diabetes, né? Então, a estratificação de risco, ela é justamente quando a gente vai saber, por exemplo, eu tenho no meu território 50 hipertensos, né? Desses 50 hipertensos, qual deles ele tem um risco de ter um acidente vascular, né? Quantos hipertensos eu posso ter no meu território que possa vir ter um infarto, né? Um exemplo. Então, a estratificação de risco, ela faz isso. Então, o médico, o enfermeiro, ele faz esse tipo de ele trabalha a estratificação de risco com aquilo que a gente falou na aula de hipertensão, que é sobre o score de Fleming, tá? Que é onde ele vai avaliar se aquela pessoa, qual o risco que tem, 10, 20%, que daqui a alguns anos ter ou um acidente vascular cerebral, ou então um infarto, né? Lembrando para vocês que a gente vai ter atualização de hipertensão, que é que mudou, né? A gente acabou de fazer uma aula de hipertensão, e depois que a gente fez a aula, mudou os parâmetros da hipertensão, só para dizer para vocês que aquele famoso 120/80 já não é mais uma pressão arterial normal. Então, mudou, né? Então, também vai impactar um pouco na nossa estratificação de risco, né? Lembrando que hoje, ou seja, segundo a sociedade, né, brasileira de cardiologia, segundo a Sociedade
Brasileira de Nefrologia, e segundo as sociedades, né, ela está fazendo a mesma coisa que a American Heart, que já dizia, já trazia, né, teve uma conferência na Europa o ano passado, onde colocou que o parâmetro da hipertensão mudou e nós agora seguimos. Então, na última diretriz, né, 2000, na atualização 2025, hoje a pressão arterial 120/80 não é mais considerada normal, tá? Ela é considerada uma pré-hipertensão. Ah, então qual é o então normal? Abaixo disso. Pronto. Então, qualquer pressão arterial abaixo de 120, a sístole, e abaixo, né, de 80, a diástole, é normal. Então, não existe mais a ideal. Ou seja, a ideal virou normal. Então, só para deixar isso aqui registrado, porque mudou, tá? Então, para vocês não ficarem desatualizados, né? Mas a gente vai fazer na aula de quarta, né? Que vai falar sobre hipertensão, né? Então, né? Vai ser uma atualização, na verdade, porque a gente já falou de hipertensão, vai ser mais uma atualização, que mudou, né? É normal, gente, saúde é assim mesmo. Tava demorando mudar a hipertensão, né? Pior quando é vacina, né? Que todo ano tem mudança, né? Vacina, tu tem que estar atento, né? Vacina muda uma coisa, muda outra. E você, concurseiro, tem que ficar atento a essas mudanças, porque é isso que a banca adora. É justamente pegar o aluno, né? O concurseiro que não está se atualizando, tá? Então, vamos deixar aqui claro para vocês que vocês precisam se atualizar, né? Então, fazer o quê? Mudou, né? Meu medo é se dizer que 160 é normal, aí eu tô ferrada. Vamos lá. Bom, com relação à integração, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui a portaria, nós temos a política na vigilância em saúde, que em 2018 foi implantada, né? A política também já está na plataforma, tá? A gente já tem uma aula de vigilância em saúde. Depois vocês podem olhar lá, porque está dentro do edital, a gente seguindo o edital Ciência Boa Vista. Então, tem uma aula de vigilância em saúde, onde a gente fala de vigilância epidemiológica, e lá dentro dos PDFs está a política da vigilância em saúde, tá? E aí, quando se fez essa política, o que foi que colocou? Colocou que a PENAB ela tem essa integração indissociável entre a vigilância em saúde e atenção básica. Então, elas têm que trabalhar juntos, têm que caminhar juntos. Por quê? Porque uma controla o agravo, o risco e determinantes, né? O planejamento das ações intersetoriais. O que que acontece? Quando a gente vai trabalhar a vigilância em saúde, ela recebe as informações, faz a análise dessas informações e aí ela começa a pensar em planejamento, em ações para frear, por exemplo, um certo agravo. Só que quem é que alimenta isso? É a atenção primária à saúde, né? Então, se por acaso hoje, se a gente sabe quantas mulheres realizaram pré-natal, ou então quantas mulheres realizaram preventivo, quem foi que fez isso foi a atenção básica, né? Então, elas têm que trabalhar juntas, né? Não é para ter aquela rivalidade, bem dizer assim, né? Então, elas têm que trabalhar juntas porque é necessário as duas trabalharem integralmente, essas duas políticas, tá? Bom, com relação à portaria, né, que é a portaria 635 de 2023, que foi justamente que veio substituir a UNASF-AB da política de 2017, eu trago aqui para vocês um recorte, tá? Esse recorte aqui fala sobre essa mudança que teve, entre aspas, né? Mudança que teve com o nome, praticamente. Porque o nome se chama EMUT, tá? Então saiu o NASF-AB e entrou a EMUT, tá bom? Então, nessa EMUT, ela tem um incentivo financeiro federal para a implantação, né? E tem um custeio. Então, bem semelhante do NASF-AB, né? Só mudou o nome. Então, a equipe multi, ela trabalha com diversos profissionais, diversas especialidades, igual como era o NASF-AB, né? Que são integradas à equipe de atenção primária à saúde, né? Possibilitando a atuação remota também via tecnologias de informação, os telesaúdes, né? Como parte do processo do trabalho, né? Inclui especialidades médicas, né?
como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, a rancenologia, infecto e assim por diante. Então, hoje, para um gestor, ele ter, né, a EMUT ampliada, ele tem que ter uma carga horária semanal de 300 horas. Como assim uma carga horária? É a somatória, tá, da carga horária de todos os profissionais que atuam, né, dentro dessa equipe. Médico, com as suas especialidades, né? Então, tem que somar as 300 horas semanal, né? E aí, digamos, quantos número de equipes vinculadas? Então, essa equipe multi tem que estar de 10 ou a 12 equipes vinculadas, tá? E aí nós temos aqui a complementar, aí é 200 horas. É a estratégica, senhora. O que que eu recomendo a você, concurseiro? Memorizar, entendeu? Esse quadro, tá? Então, como a equipe multi é algo novo, né, com certeza pode cair na sua questão de concurso, tá? Lá na sua provinha, eles querem saber a modalidade, né? Fazendo aquele link com a carga horária e o número de equipes que são vinculados, tá? Então, lembrando para vocês que nós temos a modalidade ampliada, complementar e estratégica, que cada um corresponde uma carga horária. E essa carga horária, ela equivale a equipes que são vinculadas a elas, tá? Então, fiquem atentos. Bom, aqui um mapinha mental, tá? Para mostrar aqui para vocês, né? Um mega mental, né? Praticamente. Da atenção básica à saúde, né? Observe que a unidade básica de saúde ela é central. E aí ela vai trabalhar o quê? Os princípios. Quais são os princípios que a PENAB, né, trabalha? A equidade, a universalidade, a integralidade. E quais são as diretrizes? Aí vem a longitudinalidade. Aí vem a regionalização, territorialização, resolutividade, participação da comunidade, né? E aí, o que que é? A porta de entrada do usuário do sistema de saúde, tem as unidades odontológicas móveis, tem a unidades básicas de saúde, tem as unidades básicas fluviais, né? Um mapinha bem legal para vocês memorizar, né? Tem um nível de atenção. Nós temos uma primária, temos uma secundária, temos uma terciária, né? Aí nós temos a secundária, que são os serviços especializados, que tem a pediatria, obstetrícia, cardiologia, por exemplo, né? Aí nós temos a terciária, que são os serviços de altamente especializados, são os hospitais de grande porte, são cirurgias, né? E a gente sabe que a atenção primária é o primeiro contato do sistema, tá? Vamos para o treino? Então, bora treinar. Temos algumas questões aqui para a gente treinar, né, com vocês, né? Então, vamos lá, todo mundo? Bom, falando agora da Política Nacional da Atenção Básica de 2017, de acordo com a PENAB, a atenção básica deve ser estendida como pontinho, pontinho. Letra A, serviço especializado de alta complexidade. Letra B, porta de entrada preferencial e coordenadora da rede de atenção à saúde. Letra C, ponto secundário de acesso à rede. Letra D, serviço apenas de promoção da saúde. Letra E, exclusivamente destinado a consultas médicas, tá? Então, gente, qual é o nosso gabarito, né? A gente falou tanto, tanto, né, como é que a PENAB funciona, né? E o que foi que a gente falou, né? Que a atenção básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde e é a coordenadora da rede de atenção à saúde, não é isso? Então, o nosso gabarito é a letra B, né? Então, como diz a própria PENAB, a AB é a porta de entrada preferencial e é a coordenadora da rede de atenção à saúde, né? Tranquilo, tranquilo. Bora para a segunda? Bora para a segunda. Questão 2 são princípios da atenção básica estabelecidos pela PENAB 2017, exceto. Gente, tenham muito, mas muito cuidado com questão que confunde, né, o candidato. Porque a palavra exceto, ele quer o errado, tá? Ou seja, a nossa mente é tão habituada a encontrar o errado que muitas vezes a gente marca o que é certo dizendo que é errado.
certo? Então, vamos prestar atenção. Lembra que a gente falou que os princípios da atenção básica estabelecida pela PNAB em 2017, né? É certo. Então, o que é princípio, o que é diretriz? Lembra? Então, aqui, universalidade é um princípio ou é uma diretriz? Equidade é um princípio ou uma diretriz? Integralidade é um princípio ou é uma diretriz? Resolutividade é um princípio ou é uma diretriz? E longitudinalidade é um princípio ou é Uhum. uma diretriz, né? Então, ele está querendo saber, É, são princípios, né? E o que é que são estabelecidos pela PNAB, não é isso? Exceto, né? O que que vocês acham, né? já é Letra D, a B. exceto, tá? Ou seja, a resolutividade, ele é prática. Eu, particularmente, isso aqui foi uma questão que foi até retirada de questão, ela até poderia caber recurso, tá? Ela poderia até caber recurso, entendeu? Isso tem que deixar bem claro para vocês. Pois é. Porque a gente viu que o princípios é universalidade, equidade e integralidade, né? Isso é muito importante porque vocês precisam aprender também a entrar com recurso, derrubar a banca, tá? Como é que a gente derruba a banca? É quando a gente coloca portarias, coloca, digamos, alguma coisa que quebre, porque pode acontecer sim de quem está formulando a questão, né? Cometer um equívoco, não ver que existe portaria, que existe, e aí acaba cometendo esse deslize, tá? Eu, particularmente, como eu falo para vocês, né, todas as questões que eu coloco aqui na mentoria, elas são de banca de concurso, tá? A gente faz aquela formulação e tudo, e aqui nessa questão eu entraria com recurso, tá? Então, só para mostrar para vocês a importância de vocês trabalhar com recurso, tá? Só para dizer para vocês. Mas lembrando para vocês que tirando a letra E, realmente, todo que é princípio da PNAB é universalidade, equidade e integralidade. Então, aqui foi uma questão que eu coloquei bem proposital para vocês entenderem que vocês precisam questionar a banca, tá, gente? Não é porque, ai, aquele gabarito, ai, saiu errado. Não confie em banca, tá? Banca também erra. Então, quando você consegue ver que aquela questão ela pode ter uma confusão, trazer uma confusão, você entra com recurso. Mas você precisa entrar com recurso, contextualizar muito bem para você derrubar essa questão. E aí, quando a questão é nula, todo mundo sai ganhando, né? Então, assim, não ficar, ai, poxa, eu perdi, eu não vou. Cuidado, vocês precisam aprender a fazer, entrar com recurso, tá? Então, os princípios, os princípios são, é isso que eu estou falando assim, tem que ler muito, gente, muito mesmo, tá? Por isso que eu recomendo a vocês, faz uma leitura da PNAB, aponta os pontos bem principais, fortalece princípios, tá? E também diretrizes, que é o que eles mais adoram explorar dentro das bancas de concurso, viu? E aí é muito importante vocês ficar atento a isso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, questão 3, segundo a PNAB de 2017, a descrição populacional por equipe de saúde, ó, equipe de saúde da família, né? Deve preferencialmente, olha só, preferencialmente atender. Né? Como ele falou preferencialmente, ele não dá uma obrigatoriedade, mas ele sugere, né, que uma equipe do saúde da família, ele precisa ter aquele quantitativo de pessoas, tá? Então é muito importante a gente ficar atento com aquele número, porque eu mesmo que eu falei para vocês, onde tem número, tem o quê? Questão, né? Então, nosso gabarito, tranquilo, aí a gente viu que é de 2.000 a 3.500 pessoas, preferencialmente para compor uma equipe do saúde da família, tá? Então, a gente sabe que até 500, até
até 15, até 5 mil pessoas, é inviável para uma equipe fazer um atendimento de qualidade, né? Ah, não há parâmetro definido? Tem parâmetro sim definido, existe um parâmetro. Só que aí o gestor ele tem que saber o que é melhor para a sua população, tá? E até 750 pessoas não é equipe, é agente comunitário de saúde, tá, gente? Ó, ficar esperto aí, porque eles podem fazer uma confusão e colocar o quantitativo de pessoas que o agente comunitário acompanha e pensar que é o quantitativo de pessoas da equipe. Ó, uma coisa é equipe, outra coisa é agente comunitário de saúde, tá, gente? Então, ficar esperto, como a gente fala, onde tem número, tem questão, né? Vamos lá, vamos seguir? O 4, tá? A integração da vigilância em saúde com a atenção básica é, pontinho, pontinho, facultativa. Letra B, atribuição apenas da União. Letra C, condição essencial para a integralidade do cuidado. Letra D, limitada à vigilância epidemiológica. Letra E, não prevista na PNAB, né? A gente falou aqui que a vigilância em saúde, né, a política, ela foi lançada em 2018, onde dentro do seu escopo fala o quê? Da integração com a atenção básica, né? Então, a gente sabe que a importância dessas duas políticas trabalharem conjuntamente para proporcionar, entendeu? Uma assistência de qualidade para os usuários dentro do território, né? Então, a gente sabe que o nosso gabarito aqui, gente, é a letra C, tá? Porque condições essenciais para a integralidade do cuidado. Tá bom, gente? Ó, tranquilo? Né? Fácil, fácil, fácil essa aqui, né? Vamos para a quinta. A portaria GM do Ministério da Saúde, número 635 de 2023. O que foi que essa portaria instituiu? Lembra que a gente falou? Tá fresquinha, a atualização da PNAB de 2017, né? E o que que ela traz? É o programa Mais Médico? Não, de forma alguma. Mais Médico é muito mais antigo do que Rede Cegonha, não existe mais a Rede Cegonha. Né? Em 2011, a Rede Cegonha mudou, foi para a Rame, e voltou para a Rede Cegonha, agora é Rede Aline, né? A equipe multiprofissional da atenção primária à saúde, a famosa EMULTI, né? Então, gente, a portaria 635 de 2023 é uma atualização da PNAB de 2017, aonde colocou o quê? Instituiu, né? Justamente, tá? A nossa equipe multiprofissional. O Programa Saúde da Família não foi pela portaria 623, tá? Então, o Programa Saúde da Família é lá de 1994 em diante. Então, nem tem. E rede de atenção psicossocial tá longe, né? Então, a gente até vai falar sobre rede de atenção psicossocial ainda, saúde mental, provavelmente na próxima semana. Bom, sexta, sobre as modalidades das equipes EMULTI, assinale a alternativa correta, tá? A modalidade ampliada apoia até 4 equipes. A modalidade complementar apoia de 5 a 9 equipes. A modalidade estratégica apoia de 10 a 12 equipes. Não há diferenciação de carga horária. Letra E, todas têm a mesma composição mínima, né? Então, a gente viu que a equipe multi, ela trabalha 3 modalidades, ampliada, complementar e estratégica, né? E aí a gente sabe que dependendo da quantidade, né, de carga horária do profissional, é o que corresponde à quantidade de equipes que aquela equipe multi irá, né, atender. Então, aqui nessa questão, a modalidade complementar, né, ela estabelece justamente de 5 a 9 equipes, tá? Então, isso está dentro da portaria, entendeu? Que complementar, ela pode de 5 a 9 equipes. Então, a gente sabe que, viu que a questão, ela faz uma misturada, não é? Ela pegou o botão ampliada na estratégica, pegou a estratégica, botou ampliada, entendeu? Então, a banca de concurso, ela faz isso, ela faz uma mistura. Então, ela pode colocar
uma questão lá, aonde vai ter um conceito, né? E pode colocar que aquele conceito não é aquele, é de uma outra coisa. Por isso que a gente precisa saber a diferença, tá? Quando eu falei para vocês, memoriza o quadro, porque ele vai te ajudar a você saber, na hora que tiver uma questão da equipe multi, É saber muita as coisa a modalidades. memorizar, pô. As modalidades, você justamente vai saber quem, né, é quem, tá? Então, bora lá. Vamos seguir. Eu acho que eu ainda tenho mais uma questão. É. A descrição populacional de um agente comunitário em saúde de vulnerabilidade deve ser, então, qual total de pessoas, né, um agente comunitário de saúde deve atender numa população com risco de vulnerabilidade, né? Então, a gente sabe que o agente comunitário de saúde, numa população adstrita com risco de vulnerabilidade, ele tem que atender 100% daquela população. E ele tem que atender até quantas? 750 pessoas, tá? Ele não tem condições de atender até 2.000, até 3.500, até 5.000 pessoas. É inviável para um agente comunitário de saúde. Mas a gente sabe que o ideal não é ele chegar a atender, né? 700, passar de 750. O ideal é ele nem chegar a 750, porque senão ele não vai conseguir dar conta, né? Por quê? Porque a população ela é dinâmica, né, gente? Então, o nosso gabarito é a letra A, né? Bom, gente, aqui, né, finalizando nossa aula de PENAB, aqui mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro, tá? Pessoal aí na plataforma, né? Firme e forte nos estudos, siga o cronograma, siga também lá a plataforma, assistam as videoaulas, tá? A gente tem uma playlist também, pessoal técnico de enfermagem, foi inserida uma playlist, tá? Para vocês lá do edital Sensa Boa Vista, entendeu? Seguindo as aulas da parte especializada. Não negligencie, por favor, tá? As outras, português, entendeu? Não negligencie também a informática. É aquele pontinho extra que você vai, né, ter lá. E aí, gente, nada dizendo aqui para vocês, né, voltando aqui, esse momento agora, nós estamos já finalizando o mês de setembro, né? Vamos entrar no mês de outubro, né? Então a gente vai ter uma maratona aí. E lembrando para vocês que aquela horinha que você tiver, né? Em vez de estar lá no TikTok, em vez de estar lá no Instagram, dá uma lida, memoriza. Ó, ai, professor, eu só consigo estudar escrevendo. Então, escreva, compra um caderno e escreva, entendeu? Tem gente aí que não gosta de memorizar, ó, escrevendo, entendeu? Eu sei que muita gente vai ser o primeiro contato, primeira prova, é aquela angústia, né? Mas, gente, ó, é o caminho, entendeu? É o caminho, vocês não podem desistir, tá? Continue firme e forte nos estudos, entendeu? A tua hora vai chegar, mas você sabe que você precisa muito se dedicar, entendeu? Então, peço para vocês, pegue firme e forte, estudem, tá? Eu também estou aqui com vocês, você sabe que a hora que vocês. Nós temos aqui a mentoria SUS para concurso, a professora Nádia Salgueiro, a gente tem aqui pessoas que estão direcionando, a gente responde, tá? Pessoas tanto na plataforma, tirando suas dúvidas, a gente também no WhatsApp, entendeu? Por quê? Porque a gente quer que os nossos alunos, eles consigam, entendeu? A tua tão sonhada vaga que é lá. A maior satisfação que vai ser para mim, como professora, é ver os meus alunos mandar aquela mensagem para mim, dizer, professora, eu aprovei, fui aprovada, eu consegui fazer os 40 pontos, porque você tem que saber que a aprovação é você conseguir fazer os teus 40 pontos, tá? Então, você precisa focar. Eu tenho que passar, fazer mais de 40 pontos, entendeu? Esses teus 40 pontos é justamente o que vai te garantir tua aprovação. Às vezes você pergunta assim, eu vejo muitos mentores aí fora, fulano, Beltrano, eu conheço todos eles, tá? Pessoalmente conheci todos eles, entendeu?
E aí, você pergunta assim, e eles, há quanto tempo ele está na estrada? Vocês estão pensando que eles começaram ontem a fazer mentoria? Vocês acham que eles começaram ontem a ter uma plataforma? Gente, eles já estão, ó, faz tempo, né? Nessa estrada, não é uma coisa que começou. Ai, professora, a senhora já tá... Não, faz tempo que eu também conheço a vida de concurseira. A gente dá a gente dá realmente uma quebrada e volta de novo, entendeu? Mas você não pode desistir. É isso, você não pode desistir. Ah, professora, é o meu primeiro concurso, não deu Ciência Boa Vista, você vai ter um outro, vai ter um melhor do que esse. Olha, segura, firme e forte, tá? Terminou o projeto Ciência Boa Vista, já vou entrar com outro, que é o EBSE 2027, que esse aí é pancadão, tá? Esse aí a gente tem que, pegar. Só que aí é o seguinte, existe um tempo maior. Por quê? Porque eu sei quando é que vai ser o concurso. 2027, entendeu? Então eu tenho um ano todinho tranquilo de preparação. A maioria das pessoas que passam com grandes concursos não pensa que eles estão estudando há um mês, não. Eles estão estudando há meses. Há meses eles estão, porque eles estão focados naquilo, tá? E aí vocês também têm outros, tem a proposta da CESAL, né? Então, gente, vamos firme e forte, tá? E outra coisa, tenho certeza que até gente que for passar na Ciência Boa Vista, sai, eu quero também a EBSER. Ah, eu também quero. Você sempre vai buscar, entendeu? O seu crescimento. Você não pode desistir, tá? Não pode. Lembrando para vocês, todas essas pessoas que vocês vê na rede, né, os nossos grandes mentores que eu conheço, como eu falei, conheço eles pessoalmente, já conheci na época de concurso, lá em 2020, conheci eles pessoalmente, tenho foto com eles ali, fotos e fotos e mais fotos. Então, eles praticamente foram as pessoas que mais me incentivaram a continuar, entendeu, como professora, não é? Então, é para mim, quando eu venho preparar a aula, deixar bonitinho, fazer um investimento, que é uma plataforma para vocês, porque é um investimento, entendeu? Vocês não imaginam como esse negócio é bem assim, bem como eu posso estruturado, entendeu? Então você faz um investimento para atender melhor os teus alunos, aonde o aluno ele tem aquela capacidade de ele entrar a hora que ele quiser, assistir às aulas, responder, que a gente já está na modalidade de colocar o simulado na plataforma sem ser um PDF, né? Para o aluno não ter que. Tem gente que eu quero baixar, eu gosto de escrever, entendeu? Tem essa modalidade, tem a modalidade do próprio aluno responder na plataforma e ela vai te dizer se tu acertou, se não acertou, e dizer qual é o gabarito comentado. Então, a gente já está começando a alimentar na plataforma, entendeu? Então, a gente também está caminhando igual a vocês, tá? Então, a gente pede a vocês firme e forte, tamo junto, entendeu? Então, assim, tudo que a gente está fazendo é investimento para vocês, alunos, tá? Então, a mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro foi algo que eu trouxe com muito carinho para os meus alunos, tá? Porque eu quero ver vocês brilharem e brilharem na saúde e mais especificamente na enfermagem, tá? Então, firme e forte nos estudos, tá bom, gente? Bora para cima, viu? Bora para cima. Concurso Ciência Boa Vista tá chegando e você com certeza vai estar lá naquela lista do aprovado. Acredite, acredite que é possível, tá bom? Firme e forte nos estudos, hashtag bora para cima, tá, gente? Boa noite e até quarta-feira com a nossa aula. Não vamos perder, nesse mesmo horário aqui, se Deus permitir, se Deus quiser, estamos aqui junto. Mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro, firme e forte nos estudos e bora para cima, certo? Beijo, até quarta!